Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Oi, Tamires. Oi, Jefferson. Como vão? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos entrar e esperar nossa convidada entrar. A Nadi, boa noite. Boa noite, Nadi. Neida, boa noite. Sabrina Dalemole, boa noite. Vamos aguardando enquanto a nossa convidada... chegou a nossa convidada. Vamos chamar ela. Olá, tudo bem? Olá, Oi, tudo boa noite. bem? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Emerita, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, enquanto a gente aguarda os minutinhos para começar, vocês vão convidando os seus amigos para participar da nossa live também, vão mandando o aviãozinho aqui embaixo para os seus convidados. Vamos lá? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. A gente está convidando as Olha, pessoas. bem-vindo, Hélio, referência em atendimento para nós. Olha que bacana, temos especialistas. Sim, com certeza. O Hélio é referência em atendimento para nós. Bem-vindos. Estamos esperando então as pessoas entrarem, esses minutinhos de tolerância. Deixa eu ver quem mais entrou. Adriana. Que bacana, Sabrina. Bem-vindo, Vamos ver quem mais. Assis! Oi, Rosane, Assis, Eunice, a Ju. Vamos ver quem mais. que Olha o bacana. Hélio, querido. Quanto tempo. Falei com ele hoje de tarde pelo Face. É, eu acabei de Então, citar, gente. né? Tu acabou de citar ele. Então tá, gente. Eu quero desejar uma boa noite para todo mundo que está presente na nossa live. Agradecer a presença da nossa convidada, Jaqueline. Que ela fique bem à vontade na sua live junto com a Indinara. Então, para quem não me conhece, eu sou a Indinara, eu tenho uma empresa chamada Feedback, Assessoria e Consultoria de Comunicação, que agora, dia 5 de agosto, completa 10 anos. Temos umas comemorações, umas atividades maravilhosas, dentro das possibilidades, obviamente, né, que nos permitem fazer as comemorações dos 10 anos, então aguardem novidades. E eu vou passar, então, a palavra para a nossa convidada, a Jaqueline. Eu convidei ela porque ela tem experiência pessoal no atendimento humano, que foi evidenciado primeiramente para a área da saúde. Mas o intuito, o objetivo da nossa live hoje é justamente falar sobre atendimento, a Fer Concato, Rafaela, Simone, Sim. Márcio, boa noite, enfim, boa noite, pessoal, para todo mundo. Então, enfatizar por que eu quis fazer essa live. Porque eu acredito que o atendimento humanizado ele deve ser em qualquer área, não somente na área da saúde. E eu trouxe a Jaque, porque a Jaque tem experiência nisso, gosta muito do assunto, Muito. né? Tem experiência fora da área da saúde também, e ela pode acrescentar muito nessa noite para nós. Então, eu passo a palavra para ti, Jaque. Querida, muito obrigada, Indy, minha amiga aí de muitas décadas, né? É uma Muito. felicidade, é uma alegria para mim, é uma surpresa também ter sido convidada para esse assunto, mas é um assunto que de fato eu respeito e defendo seriamente, que é o atendimento humanizado. Como citaste, né? Começou no hospital há mais de 20 anos, aí minha paixão por isso, mas sim, se estendeu para o comércio também e para a educação. Então, muito grata por ter me convidado para falar contigo sobre isso. Imagina, inclusive a gente é novinha, né? Parece que foi ontem que Sim, claro. nascemos, mas a gente foi colega no primeiro grau e temos uns colegas aí que estão online também, que a gente não conseguiu dar boa noite, mas eu vi que entrou. Então, que sejam todos muito bem-vindos na nossa live. E a primeira pergunta que eu quero. Queridas, Oi? desculpa, queridas, eu tô Imagina! vendo minhas amigas entrando aí e agradeço a presença delas, né? A Rafa, a Andrea, tantas pessoas que me atendem super bem. Vamos lá, desculpa. Imagina, sem problemas. Boa noite, Josué, tudo bem? Enfim,
Primeira pergunta, como consumidora, né, o que tu espera, o que tu enxerga de como é o atendimento nos estabelecimentos comerciais, no mundo corporativo, seja ele numa empresa, quando você precisa ligar para ela, seja num ambiente comercial, seja numa rede hospitalar, enfim. Como você enxerga o atendimento corporativo hoje? O que as pessoas fazem ou deveriam fazer no atendimento quando elas estão atendendo você? Muito bem. O atendimento corporativo, para mim, ele tá tendo um movimento agora inverso, né? Eu senti nos anos anteriores, assim, de uns 10 anos para cá, o atendimento fica muito automatizado. Ele fica muito frio, com a redução dos custos, com toda a automatização dos processos. Eu senti que o atendimento ele começou a ficar um pouco distante, um pouco engessado, né, do cliente. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, assim, sempre isso me incomodou muito, né, nos últimos anos. As pessoas se tornaram frias no atendimento. E eu penso que agora a pandemia trouxe, né, a necessidade de mudança. E eu percebo, especialmente neste último mês, sempre que eu estou sendo atendida, as pessoas têm feito de tudo, né, para me agradar e para atender as minhas necessidades. Então a pandemia veio trazer a necessidade de atender bem o meu cliente, porque ele traz a minha sobrevivência, né? Ele traz o meu, enfim, o cliente traz o meu sustento, o cliente precisa estar satisfeito para voltar. Então eu acredito que a pandemia veio para mudar todo esse cenário. Ela veio para nos dizer, sim, é obrigatório o atendimento humanizado do teu cliente. Então, aquilo que nós falávamos há tanto tempo e batíamos, né? Agora não deixa de ser obrigatório, né? E faz toda a diferença nos serviços. Então, nesses últimos momentos aqui, eu estou muito feliz porque não tem atendimento ruim. Onde tu fores, tu consegue negociar, tu é bem atendido, recebe um cafezinho. Poxa, poderia ser sempre assim, né? Então, isso é o que eu sinto agora desses últimos tempos. Pré-pandemia era outro tempo, né? E certamente era muito bem atendida em vários lugares que ia, mas muitas pessoas atendiam como um favor que estavam te fazendo, né? Nós falamos sobre isso, não foi? E ontem mesmo, ou anteontem, você citou ali num dos teus vídeos, né? Um atendimento, parecia que a pessoa estava te fazendo um favor, e na verdade não. A pandemia traz isso hoje, né? A necessidade de atender bem, porque é ele que vai trazer o meu sustento, é ele que vai voltar, é ele que vai comprar o meu produto e até manter o meu negócio. Na verdade, eu sempre falo nos treinamentos que as pessoas precisam entender que a gente atende o tempo todo. Todas as vezes que a gente atende alguma solicitação de alguém, não precisa ser necessariamente na efetivação de uma compra, a gente está atendendo uma pessoa. E como você gostaria de ser atendido? Como você atende? Então, é essa busca incessante que eu sempre trabalho nas empresas, para que as pessoas entendam que eu preciso tratar todas as pessoas como eu gostaria de ser tratada. E, infelizmente, quando eu estou atendendo, eu não faço o papel de quando eu gostaria de estar recebendo esse atendimento. Então, é bem como você falou, na pandemia as pessoas, algumas, né, porque eu acabei citando um exemplo que eu vivi essa semana, e hoje vivi um outro também, que é bem complicado, mas não vamos entrar no mérito, de as pessoas entenderem que o processo do atendimento é parte da compra, é parte do processo, é parte daquilo que tu está oferecendo para o cliente quando tu está dentro de uma empresa, de um comércio. Deixa eu até dar um. Eu gostaria de citar aqui um oi. Porque espaço terapêutica, quem mais? Andréia Fonseca, estética, Rafaela Cunha. Eu gostaria de dar um oi Raquel especial, Poleto. posso? Um oi especial Pode. para Caroline Pierozan, que eu sou fã número 1 dela, né? Que é referência em comunicação aqui na região, a Jandira, referência em direção hospitalar, né? Então tem pessoas aí que são referência para mim, que vieram participar do nosso bate-papo. E tem meus amores ali também que eu tô vendo, né? E familiares, minhas colegas de trabalho, a Cirlei, a Fer. Que legal, que bacana. Raquel Poleto, o Alan, meu querido, Daniel Passarella, boa noite para vocês, a Genor Soares, deixa eu ver quem mais, Cris Lavrati, acho que eu já falei, a Rosane, o seu Genor é meu grande amigo. Cris amada, nossa, uau. A Fernanda Hashtag Rosa. vem mundão.
Fernanda 11 escreveu duas queridonas. Oi, Jaque e a Carol, que tu acabou de falar dela. Vanderlei, Jandira. Daniel, antes o cliente era mais um. Hoje ele é o cliente. E ele deveria ser sempre assim. A Paty Iscariote entrou também. Enfim, vamos lá. Explica para nós, Jaque, o que tu entende e como tu percebe o que é o atendimento humanizado para as pessoas que estão na live entenderem. Muito bem. O que tanto a gente quer que seja o atendimento humanizado, sim, em qualquer área de atendimento. Muito bem. O atendimento humanizado, para mim, é atender a necessidade do cliente, certo? E existe uma peculiaridade muito delicada, e aí na live tem uma pessoinha que é especial em atendimento ao cliente. Um beijão para a Gabi, que foi minha vendedora, né, no comércio. Um beijão para ela. Ela sabia captar muito bem a necessidade do cliente e conseguia atendê-lo com rapidez, com eficácia. Então, assim, atender a necessidade do cliente hoje é o mais delicado. Conseguir captar aquilo que ele veio buscar no meu serviço é o mais delicado. E isso é atender de uma forma humanizada. Eu vou te dar uns exemplos bem típicos, assim, especialmente na área do hospital, vai ficar fácil para vocês entenderem. Quando um cliente vem para uma unidade de urgência e emergência, o que ele busca? Ele busca uma resolução rápida, ele busca agilidade, ele busca informações precisas, ele busca, por exemplo, um alívio imediato da dor. Esta é a necessidade do meu cliente da urgência e emergência. O meu cliente lá da maternidade, a mãe, né, que acabou de dar luz à puérpera, ela quer o quê? Ela quer orientação, ela quer compreensão. Então, vamos citar um exemplo. A mãe vai amamentar a primeira vez, não desce o leite, o bico do seio dói, a criança chora, ela nunca fez aquilo. Então, ela busca uma orientação e uma compreensão, certo? Ela precisa ser atendida naquele detalhe, né? Enfim, que sejam atendidas aquelas expectativas dela. Já lá nos exames, que a minha área há 15 anos, né? No diagnóstico por imagem, nos exames cardiológicos, o cliente quer agilidade. Ele quer o exame certo, na hora certa, ele quer o preparo certo, ele quer chegar, ser atendido e, de preferência, já levar esse resultado do exame na hora, né? Que não demore. Então, as pessoas têm expectativas diferentes, inclusive dentro de um hospital. E para concluir, eu te dou assim, um exemplo de TI, que acho que mais atual que isso, né? Atendimento humanizado para mim na TI é alguém me explicar com uma linguagem clara o que significa aquele item ou aquele componente que eu fui comprar. Eu posso entender tudo de biópsia, eu posso entender tudo de ressonância magnética, de ecocardiografia, de eletrocardiógrafo, mas eu não entendo nada de TI, nada. Então, o atendimento humanizado para mim na TI é a pessoa me explicar de uma forma clara o que ela está querendo me vender, o que eu preciso comprar, ou de que forma eu preciso fazer, né? E o atendimento humanizado é nada mais do que isso, atender a necessidade do cliente naquele momento. E não é fácil, não é fácil. Tem pessoas que não têm um perfil ou que precisam de muito treinamento para conseguir, de fato, perceber qual é a necessidade do cliente, porque muitas vezes ele vai se utilizar de uma comunicação não verbal. Ele não vai estar falando o que ele veio me buscar. E eu preciso conseguir ler isso, né? Entender que na unidade de urgência e emergência ele não quer mimimi, ele não quer muita conversa, ele quer solução, não quer barulho porque ele tem dor. Então isso tudo está intrínseco no atendimento, de acordo com o local onde ele está, certo? Então... Pode falar. Desculpa. Então, penso que é desta forma, é atender a necessidade do cliente naquele momento, o que ele foi buscar. E muitas vezes ele não diz, ou ele chega lá dizendo uma coisa, mas ele quer outra. Então, conseguir compreender isso é o que há. E tão atual quanto isso, que tu falaste da TI, é como atender as pessoas hoje virtualmente. Né? Porque a gente fala muito com o WhatsApp, a gente fala muito... às vezes com ligações ou por Zoom, enfim, a gente faz atendimentos dessa forma. E como será que eu estou percebendo e atendendo às necessidades de verdade do meu cliente? Porque muitas vezes é um atendimento robotizado, certo? E que a gente até comentou ontem. Então, muitas vezes o cliente ele não percebe
de fato, ou o atendente não percebe de fato o cliente. Ele tem um script e ele precisa seguir aquele script. Né? E Não aí tem... isso não se torna humano, Desculpa. né? Não tem nada que mexa mais comigo, né, do que um atendimento automático, um atendimento cheio de padrões ou cheio de protocolos, né, robotizado. Mexe comigo negativamente. Né? Eu prefiro o atendimento individualizado. Inclusive, tem estudos agora bem recentes que mostram que 80% das pessoas preferem um atendimento personalizado feito por pessoas e não por teleatendimento robotizado, informatizado, né? E o movimento é o contrário. Hoje o movimento é de digitalização, é de tecnologia, é reduzir o processo, é automatizar, certo? E o grande desafio que eu vejo hoje e que veio para ficar e ser resolvido é o omnichannel, que é ter um canal de comunicação com todos os clientes, né? Com os clientes por vários meios. Então, eu me comunico com o meu cliente na rede social, me comunico com o meu cliente pelo WhatsApp, me comunico com o cliente presencialmente. E o histórico disso? Como ele vai ser linkado? Né? Porque eu estou falando com ele hoje no WhatsApp, eu estou falando com ele pelo chat, pelo Messenger, enfim, pelo Instagram, pelo Direct. E onde vai esse histórico para que depois eu consiga entender o que aconteceu com ele no meu serviço? Então, isso, né, que se chama Omnichannel, enfim, todos esses canais de comunicação se interligarem é um grande desafio aí para o nosso pessoal da TI, que nós falamos até agora, né? É um grande desafio, porque nós precisamos de histórico, por exemplo, na área da saúde, né? Para poder dar continuidade no atendimento e tudo mais. Mas não só na área da saúde. Por exemplo, se eu quero comprar um tênis, ou comprei um tênis e quero fazer a troca dele, onde fica o histórico? Quem me atendeu, provavelmente não vai ser o mesmo atendente, mas precisa ter um histórico para isso, né? Então, existem programas de CRM que fazem esse trabalho, como tu também comentaste. Então, mas só que muitas vezes esse aprendizado é pessoalmente. O link da... Oi, tudo bem? Eu não sei o que aconteceu aqui. E, então, assim, quem muitas sabe vezes... faz ao vivo aí. Exatamente. E muitas vezes o atendimento é robotizado quando tu vai num comércio, às vezes na própria empresa, né? Então, muitas vezes acontece isso, tu liga para uma empresa para pedir um orçamento enfim, para determinada situação e tu acaba tendo o básico e não aquilo que a gente realmente gostaria. E aí tem um comentário da Fer, dizendo assim, o cliente só deseja ter suas necessidades básicas atendidas. Tão pouco e não se faz. E é exatamente isso que eu estou falando, porque muitas vezes tu até não tem o produto, talvez tu não possa atender, mas é a forma que tu está atendendo, o jeito que tu está dando atenção, é o olho no olho, é chamar pelo nome, que a gente conversou bastante sobre isso também, né, de ter o atendimento individualizado. Josi, tô te vendo aí, que bacana. Vamos para a terceira pergunta, então. O conceito de humanizado, então, como a gente falou, vem da área da saúde. Você acha que esse conceito ele pode ser implantado e pode ser colocado nas empresas, nas organizações, no mundo corporativo? Sim, sim. Bom, para falar disso, eu preciso só fazer um breve histórico, né? Lembrar aqui que o atendimento, ele começou, humanizado, começou no hospital, sim, né? E os hospitais, eles começaram lá pelo século XV, né, como casas de passagem. Eram entidades cristãs, essas entidades cristãs abrigavam as pessoas com menos recursos e com o passar dos anos, lá por meados do século XVIII, é que começaram a se tornar técnicos de fato. E aí entraram os profissionais, né, toda a multidisciplinaridade, e o hospital começou a se tornar técnico. Começou a medicalização, a introdução da virologia, né, e todos os cuidados, enfim, com medicamentos, com técnicas mais assépticas, enfim, lá por meados do século XVIII. Mas ainda o médico, né, era um profissional que, para as classes de menos condições, atendia no hospital e para quem tinha mais condições, atendia em casa. Então, era um atendimento diferenciado, né? Nesse momento, iniciou o hospital técnico, mas o atendimento se tornou frio, né? Muito específico e direcionado
a patologia, a doença. E no decorrer dos anos, então, se foi entendendo que o indivíduo ele era integral e que ele precisava de um olhar integral, de um olhar holístico, de um olhar para que ele tinha um nome, né? Veja bem, isso é da minha época já agora, né? Ele tem um nome, não posso chamar ele pelo número de leito ou pela patologia. E vou te dizer que em 2013 eu tive a felicidade, já trabalhando como enfermeira aqui no Hospital Geral de Caxias do Sul, de acompanhar a implantação da Política Nacional de Humanização, HumanizaSUS. Né? Na época, os primeiros grupos de humanização hospitalar, que hoje são tão evidenciados através das redes sociais e que se enxerga agora na pandemia, que dentro do hospital existe vida. E existem equipes incríveis que cuidam dos pacientes, que vão lá e tocam o sino junto quando termina o tratamento oncológico, que vão lá e vibram junto, né? Hoje dançam TikTok com a paciente oncológica. E eu amei esse vídeo da semana passada, inclusive uma coleguinha da minha filha. Equipes que vibram quando o paciente tem alta da UTI. Isso sempre existiu, foi evidente, sempre existiu não, desculpa, existiu nestes últimos anos, nessa última década, né? Quem faz enfermagem, quem faz medicina, quem é fisioterapeuta dentro de uma instituição de saúde, nutricionista, vou citar aí minhas amigas que estão online, né? Nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, terapeuta ocupacional, assistente social, esses profissionais todos têm muito amor. Eles não estão lá dentro por acaso. E isso existe na última década, esse movimento grande por humanização. Nosso amigo Hélio que está aí, né? Nosso amigo Hélio que está aí presente se veste de super-herói para os pacientes e não é a função dele. Ele faz por amor, né? Para ser um diferencial ali no serviço onde ele trabalha hoje. Então, a humanização ela começou no hospital, respondendo essa pergunta, sim, mas ela migrou para fora e eu posso afirmar que fiz isso, né? Tive uma experiência agora bem bacana no comércio nos últimos 3 anos. As minhas meninas aí, eu digo minhas meninas, né? Estão presentes na live e nós sempre tentamos levar para o cliente no comércio mesmo um atendimento diferenciado. E chamar ele pelo nome, sim, embora seja difícil, e no comércio um pouco mais técnico, né? Essa pessoa, ela tem necessidades. Muitas vezes ela trouxe um idoso que precisa sentar. Eu preciso enxergar isso. Essa mãe veio com uma criança que está inquieta, ela precisa de uma agilidade no atendimento. Né? A mulher entrou com o marido. Bom, as mulheres quando entram com o marido, elas querem discrição e não querem que fale o preço. Mas enfim, resumindo, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, existe sim a humanização no atendimento do comércio, no atendimento de roupas, de serviços. Muitas vezes o profissional pode perceber, eu fui lá para um serviço de estética, né? Vamos supor, eu tenho vários serviços para citar aí de colegas que estão presentes. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa, tudo bom? Tudo bem. O Catani entrou, Oi, entrou Catani. também. Só que eu não vou ler a frase dele porque é impublicável, tá, gente? É contra as duas pessoas aqui. Voltando, então, acho que é possível, só para concluir a resposta, é possível sim, essa humanização toda ir para o atendimento fora do hospital, né? E como eu estava falando, no atendimento, seja ele de serviços como, por exemplo, uma estética, uma loja de roupas, uma loja... Tem a Banca Brasil aí, né? A Banca Brasil que está nos acompanhando, que é uma loja que tem muitos serviços aqui na região metropolitana. Elas sim podem fazer um atendimento humanizado, entendendo que o cliente veio buscar, mas estando atento a esses detalhes. A mãe com a criança precisa de agilidade, o senhor idoso precisa ser atendido muitas vezes sentado, alguém, né, que tem muita necessidade de ser atendido com agilidade, que seja respeitado nesse sentido, e todo mundo traz uma história, né? No meu ponto de vista, todos trazem uma história, todos têm uma forma de como gostam de ser tratados e eu não posso invadir isso. Não posso invadir e querer me aproximar demais, ser muito amigo, muito mimimi. Tenho que respeitar, mas também não ser frio, né? Então, acho que é isso. É saber identificar naquele teu cliente, seja ele aonde for, e principalmente o cliente interno, quando a gente trabalha com equipe, as necessidades de cada um deles, né? De identificar o que o corpo dele está falando, que muitas vezes, como você falou antes, ele acaba não falando com a linguagem verbal, mas fala com a não verbal,
né? Tem Exatamente. um, tem um comentário aqui. Do tempo em que tu ia em um médico para tudo. Não como agora, que cada médico cuida de uma parte do corpo. Acho que ela devia estar falando da época que tu contou da história. Deixa eu ver quem mais Exato. entrou aqui. Engenheiro de la Justina, a Rosa, tu és incrível, amiga enfermeira Jaque. Regina Querida, Kies, Alexandre Catani, como eu já falei, a Fer Concato também está aí, olha nossos só. colegas, a Vânia, a gente falou, a Grazi, o Antônio de Césaro, Antônio! deixa eu ver quem mais, a Ana, a Caroline, lá da Orquídea, a Grazi da Orquídea também, a Vânia. O assunto que acalenta o coração de quem ama a humanização. Que bacana. Exatamente, né? Eu posso te Claro. interromper? Mônica Lopes de Oliveira, que prazer, grande amiga de muito tempo aí. Desde os tempos de UTI, né, até os atuais. Muito bem. Eu gostaria de citar a questão da linguagem. Eu acho que ela é importantíssima. Não citei ela antes, mas a linguagem, ela assim, é muito importante na comunicação de quem está atendendo e da pessoa que está sendo atendida. A linguagem, ela tem que ser própria para o paciente, para o cliente, enfim, para quem está do outro lado, né? Não adianta eu utilizar termos técnicos, né? Robustos, enfim, muito bonitos, porque o outro não vai entender. Muitas vezes eu tento utilizar termos técnicos, mas eu esqueço que quem está do outro lado não entende. Então, eu vou dar um exemplo bem claro, né? Aconteceu com uma familiar minha, me chamaram uma vez porque ela estava polemizando, não estava conseguindo entender a orientação que a equipe estava dando e tal. E na verdade ela precisava fazer jejum para um exame. E ela não conseguia entender que ela precisava fazer o jejum para o exame. E me chamaram, gente, ela não entende que ela tem que ficar em NPO para exame, em NPO para exame, em NPO para exame. Eu cheguei lá para conversar com ela, disse, bom, vou lá conversar com ela. E aí fui conversar com ela e ela disse, eu tô querendo café, ninguém me traz café. E eu disse, tia, mas a senhora precisa entender que a senhora não pode comer para fazer o exame. Sério? Era isso? Eu disse, sim, era isso. Era não comer para fazer o exame. Só que a equipe estava falando NPO, nada por via oral, né? Então ela não entendia. Era uma sigla simples, certo? Oi, Rodolfo. Oi, Eloy, tudo bem? Nossa, oi, Eloy. O Eloy também, né? Assim como a Carol que eu citei, grande referência para nós. Então, seguindo, né? Muitas vezes eu utilizo siglas, utilizo termos técnicos, e isso não é adequado para o cliente, não é adequado para aquela pessoa que está ouvindo. Né? Então, a linguagem ela é importantíssima, e depois aí quando nós formos falar mais detalhes, né? Certamente vou citar outras dicas, especialmente para a equipe, né? Que foi o que nós deixamos aí para a conclusão. Porque, na verdade, como tu falaste antes do pessoal da informática, às vezes a gente Certo, vai em determinado lugar comprar determinada coisa e muitas vezes a gente tem linguagem que é específica só daquela área. Assim como a área exato. médica tem, a área da TI tem, em todas as áreas. Uma mecânica, nem todo mundo, homem entende, a maioria, não estou dizendo que mulher não entende, eu não entendo. Então, Idem. muitas vezes, então, Nem muitas faço vezes tu chega questão, né? muitas vezes tu chega num determinado lugar, tipo como uma mecânica, e eu, tá, mas o que é isso? Para que serve? Faz o quê? Né? Então, tu tem que ter a vontade, a paciência e a consideração por aquele cliente que está ali na sua frente que não tem o mesmo conhecimento que você. Oi, E a gente precisa. Teri! Desculpa, me emocionei com a minha amada amiga. Então, Uhum. então, a gente precisa ter esse conhecimento, a pessoa que está atendendo tem que ter esse conhecimento e esse discernimento de como buscar melhor atender o seu cliente com a melhor linguagem, com certeza. Exatamente. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí, pessoal, vocês podem mandar, que a Jaque vai responder todas as perguntas para Como vocês. estamos de tempo? Tudo certo? Tá tudo certo o tempo. Muito Alguém bem. botou a Terezinha, me atrasei, fui até Novo Hamburgo e cheguei agora. Então, tá. Sim. Como que você desenvolve e implanta um trabalho de atendimento humanizado dentro de qualquer empresa? Como que, claro, que tu vai falar da experiência que tu teve, tanto no comércio como empresária e Sim, como enfermeira dentro da área da saúde. sim. Bom, hoje eu ocupo, né? Faz um tempo que eu ocupo uma posição, na verdade,
só a nível de título, né, frente a uma grande equipe. Então, a nível de título, assim, estou à frente de grandes equipes há alguns anos na área hospitalar e também no comércio tinha essa situação por ser proprietária e tudo mais. Mas o meu jeito, Jaque, de ser não é assim, não estou à frente da equipe, eu estou lado a lado com a equipe, né? E o primeiro grande detalhe para mim é cuidar de quem cuida, né? Dar atenção para aquela pessoa que faz o atendimento. A minha equipe ela precisa ser cuidada antes do que o meu cliente, né? Isso no comércio, isso nos serviços. Sempre, tá? Sempre, sempre. Então, meu jeito Jaque de ser, eu digo, né? Sempre foi assim, sempre fui muito democrática. As minhas colegas de trabalho aí que estão presentes, ou enfim, sabem, estão aí para não me deixar mentir, né? Eu sempre tratei as pessoas com muito respeito e considero a função delas independente do cargo, independente, enfim, da função que elas executam. Então, para isso, o item 1 é a comunicação aberta. Né? Eu preciso ter a humildade e ter uma comunicação aberta com a minha equipe, que é quem vai prestar o atendimento. Né? O relacionamento com os meus pares, ele precisa ser forte. Precisa haver confiança, precisa partir do início, precisa partir do quesito da confiança, da transparência, da honestidade. Parto sempre deste primeiro requisito e tenho outros 4 que vou falar na sequência. Tu queria citar alguma coisa? Sim, sim, na verdade, eu sempre cito que o primeiro cliente de qualquer lugar é o funcionário. Então, Exato. quem me conhece sabe, quem sabe do meu trabalho, pela luta de inserir isso na mente das diretorias de empresa, dos Sim, donos de estabelecimentos comerciais, enfim, porque quem é que vai vender o seu produto? Quem que vai vender a sua marca? Quem que está ali representando, usando o uniforme da sua empresa? É o primeiro cliente. E eu acredito exatamente. muito que se tu trabalhares bem uma equipe interna, que ela se sinta valorizada, tenha atenção, cuidado e carinho com ela, ela vai vender qualquer coisa da melhor forma possível. Exatamente, e era isso que eu queria te dizer. Então, meu jeito já que de ser, né, entre aspas, sempre foi esse. Então, eu tenho os meus pares e tenho uma relação de muito respeito e consideração com elas, né? Hoje são só mulheres que estão à frente das equipes em cada uma das unidades, dentro do hospital e fora dele. Né? São todas mulheres e eu preciso entender que elas têm as suas necessidades, né? E eu cito uma, por exemplo, que é mãe de uma criança de 3 anos em Caxias do Sul, é óbvio que ela vai precisar de um momento para dar atenção para a saúde desta criança. E eu vou precisar compreender. E se ela trabalhar tranquila, porque o filho está bem, certamente o resultado do trabalho vai ser muito bom. Então, essa relação de confiança, de entender as necessidades da equipe, da minha parte, sempre existiu. E especialmente considerar, né, o ponto de vista de quem está fazendo a atividade. Então, eu posso ter ali muitos anos de experiência frente à coordenação das equipes, frente, enfim, o atendimento ao cliente e a tratativa desse cliente extremado, mas quem está lá fazendo é o meu par, é a minha colega da coordenação, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o médico, enfim, a recepcionista, a vendedora. Então, esta pessoa está lá fazendo e o ponto de vista dela é importantíssimo para mim. Né? Então, quando nós formos tratar de algum assunto, a comunicação tem que ser aberta, tem que ser transparente, essa pessoa não pode ter medo de falar comigo. É claro que isso nem sempre foi assim, né? Nós estamos desenvolvendo isso com o passar dos tempos todos aí, mas o respeito, a comunicação aberta é o número 1. É, E depois, desculpa. ter um líder e não um chefe, né? Que foi uma das minhas Exato. lives anteriores, né? Porque muitas vezes a gente esquece que, por mais que a gente tenha o cargo, não quer dizer que a gente saiba tudo. Então, a gente tem que Exatamente. ouvir, a comunicação aberta é ouvir e escutar, entender a outra pessoa, é dar Exatamente. espaço. E tudo isso o líder faz. Já o chefe, né, Sim. que é o que a gente tinha anteriormente e ainda temos em alguns lugares, a gente acaba pecando por isso em alguns lugares. Deixa Eu eu tenho a fazer fel... só Pode? um adendo aqui que as pessoas comentaram aqui. Tem lugares que você entra e tem vontade de sair correndo. A Rosane Guerra, desculpa.
Deixa eu ver o que mais. O Eloy escreveu, uso bastante o olhar no olho e chamar pelo nome. Exatamente, isso é fundamental, né? Terezinha, use o amor e a responsabilidade como prioridade. Sempre, né? Sempre. Eu tenho hoje a felicidade e a humildade de quando converso com os meus pares, né, que estava falando ali, de compreender esse outro ponto de vista e de não achar que eu estou sempre certa, né? E eu vou te dizer que hoje eu tenho essa humildade, essa maturidade, porque não é fácil, né? Não é fácil desenvolver e entender que o outro vai entrar no teu espaço e vai dar uma opinião e que a opinião dele pode sim estar certa. E o mais importante numa equipe que precisa atender bem o cliente é todo este time, porque eu sempre chamo de time, e aí nós temos, né, umas amigas que eu chamo de supers, né? As supers, o nosso time ele precisa ser super. O nosso time ele precisa entender, né, que eu vou falar A minha colega vai falar B, mas o nosso objetivo é o mesmo. Nós estamos indo para a mesma direção. Então, ninguém pode puxar o tapete de ninguém, enfim. E precisa haver também um espaço de descompressão. Indo do primeiro item da comunicação aberta para o segundo, que é o espaço de descompressão, eu trabalho muito com isso. A Fer tá aí, não me deixa mentir. Empatia é fundamental, diz a Mônica, nossa colega, né? O espaço de descompressão é um playtime. Então, nós estamos lá implantando um sistema novo. É importante a pausa para o cafezinho, respira, uma brincadeira, né? Uma troca de elogios, enfim. É importante esse tempo de descontração para que eu possa produzir melhor, para que eu possa, enfim, relaxar e conseguir concentrar muitas vezes depois melhor naquilo que eu vou fazer, certo? Eu preciso de leveza no meu dia a dia. Isso eu defendi muito, né? Enquanto estava ali no comércio, eu preciso de calma, eu preciso de tranquilidade, eu preciso chegar em casa feliz e não acabado. Antigamente se citava muito aquela frase, né? Nenhum CNPJ vale um AVC. Hoje eu tenho certeza que a maioria das pessoas já pensa isso, né? Um AVC ou um IAM, né? Porque nós temos um neurologista aqui e um cardiologista que nos é, assistindo. o que Um é acidente IAM? vascular cerebral, né? Um derrame ou um infarto. Então, nós Fala a nossa precisamos trabalhar. linguagem. Atenção, atenção. Nós precisamos, então, trabalhar sim com um momento de descontração, especialmente quem trabalha nessas linhas de frente da área da saúde hoje precisa de um apoio incrível, né? De um momento incrível para respirar e precisa ser entendido e compreendido, inclusive quando chega em casa. Fora a comunicação aberta que eu citei e o espaço de descompressão, eu, que sou uma defensora da qualidade, né, dos programas de qualidade, fui assessora e auditora de qualidade muito tempo dentro da área da saúde, defendo sim a padronização dos processos, mas não engessamento. Fátima, querida, oi, Charlene, desculpa, fecha parênteses. Então, voltando, eu sempre fui defensora da padronização, dos protocolos, dos processos, porém, né, não engesse o seu serviço. Né? Não burocratize demais o seu serviço. As pessoas precisam fazer um processo, né? Eu preciso resolver esse problema. Eu não posso ir procurar o meu POP que está dentro da gaveta do armário tal na chave Z, ou dentro do sistema com o usuário tal que só o fulano tem acesso. Não, eu preciso ter sido capacitada para aquela situação, capacitada para aquela função, capacitada para aquela atividade. Então, a atenção à simplicidade dos processos também é um jeito meu, né? Uma forma, na verdade, que já é bem comprovada, de deixar, enfim, as equipes trabalharem com naturalidade e lá na frente isso tudo é, sim, humanizar para o funcionário e humanizar para o cliente. Um processo muito engessado, e nós falávamos de telemarketing, né? Não permite que as pessoas sequer desviem da pergunta. Nós falávamos sobre isso, não sei se tu queres complementar depois, mas um serviço de telemarketing, muitas vezes, ele nos irrita, né? Porque ele não consegue fugir daquele protocolo. O atendente até quer fugir do protocolo, mas ele não pode, né? Então, porque vai ficar gravado, né? Que a vai gente ficar gravado, comentado. ele não pode fugir do protocolo, ele não quer se prejudicar. Então, a simplicidade nos processos também é humanizar. Para quem cuida e para quem é cuidado, seja no serviço, seja no comércio, enfim. Então, na indústria, né? Eu não citei indústria, mas especialmente na indústria.
Para esses 3 itens que tu citaste, a gente tem uma palavra que é bem importante, que se chama treinamento. E muitas Exatamente. vezes as pessoas esquecem que o treinamento, ele não é uma vez por ano. O treinamento é constante, para que quando eu for atender, o meu processo seja mais facilitado, para que a minha liderança ela busque uma melhor forma de agir e de pensar e de reagir frente às situações, de se comunicar. Então, o treinamento ele é essencial para qualquer área. E o tempo todo ele deveria ser inserido dentro dos programas internos das empresas. Porque eu só tenho uma pessoa com excelência quando eu tenho uma pessoa treinada, bem orientada, bem instruída, e não só com os protocolos, como citaste antes ali, dos telemarketing, que eles não conseguem sair daquilo que é básico. Eu acabei vivenciando nesses últimos tempos, aqui nessa última semana, muito telemarketing. E assim, é inadmissível algumas coisas. Não, isso a gente não faz. Tá, mas e aí tu me dá uma outra opção? Eu tenho que perguntar, tá, mas existe outra opção? Vocês têm outra forma de agir? Aí para o assunto e me deixa falando sozinha no WhatsApp ali. Entende? Então é necessário e fundamental o treinamento. Não sei o que tu pensa em relação a isso. Bom, primeiro, oi Grazi, oi Andréia, tudo bem? Bom, referente a esta parte de protocolo, de treinamento contínuo, não existe questionamento dentro de um hospital, né? Obrigatório. Dentro de um comércio, obrigatório. Dentro de uma indústria, mais ainda, né? Então, todos os locais exigem essa situação, mas nós tínhamos, né, culturalmente, a falta de tempo. Se achava que, se eu for treinar, eu vou estar perdendo tempo, né? Só que eu não vejo dessa forma. O treinamento, muitas vezes, admissional, o treinamento periódico, a avaliação de desempenho do treinamento, a avaliação de eficácia do treinamento, pode economizar não só tempo, mas também muito recurso da minha empresa, certo? Porque se todas as vezes que meu funcionário fizer errado uma peça, vender o produto errado, não observar que tem estoque, enfim, ou atender mal o meu Passaram uma cliente por falta de passaram, treinamento, passar até uma passaram uma informação informação errada, errada. exatamente, eu vou perder não só tempo como recurso. Se ele atender E mal, eu vou perder um tempo federal depois para conseguir consertar e muitas vezes a imagem da empresa foi ferida, né? Hoje o WhatsApp, o Facebook, o Instagram estão aí e a pessoa já escreve ali, fui mal atendido em tal lugar. Muitas pessoas sequer interpretam ou sabem do conteúdo da situação e já saem comentando, confere. E já saem confere. comentando sem sequer saber o que aconteceu. Muitas vezes nem é justo aquilo que está sendo falado ali. Isso mancha a imagem de uma empresa. Então, anos de construção de uma marca podem ser desmanchados em minutos, né? Desculpa, por falta de atenção e até por falta de treinamento. Deixa eu ler os comentários aqui. Andréia Marcon colocou: na maioria das vezes é apagar o incêndio. A Sabrina colocou exato. É, Essencial sempre. Eu acho que elas estavam falando do treinamento. Estão falando, devem estar falando do treinamento. Charles escreveu já que sim. saudades de ti. E a Terezinha é muito difícil conciliar. Empresário hoje tem que ser herói. Concordo que tem que ser herói, mas ele tem que ser humano. Né? Independente das situações que a gente está passando, todo mundo passa por situações adversas. E a gente precisa Uau! saber lidar com elas, né? Tanto Deixa eu na te área da fazer. saúde, quanto no Exato. comércio e quanto nos serviços. Enfim, a gente precisa saber entender isso. Pode Uma falar. das coisas que eu sempre cito para a equipe, né? O primeiro cliente que chega e o último cliente têm o direito de serem atendidos da mesma forma. Não interessa se eu atendi uma pessoa a cada 15 minutos. Se eu for a última, eu quero ser atendida com cordialidade, com agilidade. Eu quero que o teu atendimento seja assertivo, tanto quanto o primeiro cliente que você atendeu pela manhã. Né? Então, sempre refiro isso para a equipe, porque não interessa se eu estou de TPM, e a minha TPM ela é chata, né? Não interessa se eu estou de TPM. O cliente quer ser bem atendido, sim. Ele quer ser bem atendido, sim. E não interessa se o dia está ruim lá fora, se o dia está chuvoso. Agora, interessa para mim
enquanto gestora, observar isso na minha equipe. Porque sim, se eu tenho uma pessoa que ela teve uma perda familiar importante, se eu tenho uma pessoa que perdeu o cachorro, né? Eu preciso entender que esta pessoa hoje na linha de frente, para ela não vai ser um dia fácil. E possivelmente o atendimento que ela fizer não vai ser legal. Então, enquanto gestora, eu preciso entender da dificuldade do meu cliente interno primeiro. Preciso estar atento às necessidades do cliente interno, porque isso vai refletir no externo, sem sombra de dúvida. E Tere, minha amiga querida, ser empresário hoje é o maior desafio, certo? É um grande desafio, eu tenho plena certeza. É uma ginástica constante, né? É para os fortes, de fato. E a gente volta à premissa que eu falei lá no começo, né, da nossa live. Você atende como gostaria de ser atendido? Eu falho, não Né? tenho dúvida nenhuma de que eu falho. Mas E tentando sempre fazer da melhor sempre forma. tentando acertar. Ninguém vai fazer sempre 100%. Mas a gente tem que buscar estar sempre, né, dentro da excelência. A gente exige do outro aquilo que a gente não faz. E isso é uma hipocrisia em várias situações. Mas no atendimento, Exato. eu vejo muito isso. Porque as pessoas querem ser bem atendidas. Mas quando é elas que estão fazendo o seu atendimento, elas fazem de qualquer jeito. Eu vou dar um exemplo que eu até coloquei um vídeo de um treinamento no meu feed sobre o horário, né? Muitas vezes a Certo. pessoa só tem aquele horário para ligar, ou ela sai do trabalho, ela vai correndo, mas as pessoas falta 15 minutos para fechar a loja, o que acontece? Já estão lá fechando tudo, baixando grade, esperando da hora. Eu digo que as pessoas velam o ponto, né? Não velam o morto, velam o ponto, né? Porque elas estão ali. É 5 para 5 que eu saio às 5. 5 para 5 estão ali com o dedinho esperando para velar o ponto. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. A gente sabe que todo mundo tem os seus compromissos, os seus horários, as suas vidas, mas a gente também tem que se colocar no lugar daquela pessoa, a empatia, né? Se colocar no lugar daquela pessoa e perceber, poxa, talvez seja o único momento que ela possa vir, né? A Fátima está dizendo, não importa a cor, acho que não importa a hora. Então, realmente, não importa a hora. Muitas vezes a gente tem que ter, obviamente, sensibilidade. Eu não vou entrar num lugar para comprar várias coisas 5 para 7. Mas a gente tem que buscar entender que muitas vezes é só um item. Eu só preciso comprar feijão, sei lá. Só não tenho feijão e eu vou fazer feijão agora. Então, é uma questão de sensibilidade. Não dá, sabe? Quartel-general. Não é assim que funciona. A gente tem que ser acessível, né? Ter uma habilidade de olhar a outra pessoa, de perceber as necessidades do outro, que aí volta lá na premissa que tu comentaste. Eu O ser comentei. humano é atender as necessidades dos outros, né? Quando eu fiz o primeiro curso de humanização em terapia intensiva, em 2002, 2003, na UBRA, e em Porto Alegre, foi ali na pós-graduação de terapia intensiva, eu recordo que nós falávamos, coloque um relógio no box do paciente, né? Tenha uma janela próxima para o paciente saber se é dia ou se é noite. Hoje, isso já era, nossa, vou colocar um relógio no box do paciente, mas, né, o que é isso? Hoje, o cachorro já entra no hospital, né? Nós tínhamos ali a Gisela, Hospital Geral. Hoje o cachorro já entra no hospital. Minha gente, que loucura um cachorro no hospital. Sim. Então o atendimento começou a realmente entender que o cliente, ele tem todo um contexto e que esse contexto, e eu confio seriamente, né? Esse contexto é aquele que te faz adoecer, que te faz muitas vezes adoecer seriamente, né? Então, esse cliente tem esse contexto e esse contexto também vai me fazer melhorar. E agora puxando a brasinha aí pro assado da saúde, né? Nos serviços da mesma forma. Eu pouco citei casos de indústria, porque tenho pouco conhecimento. Eu tinha, né, acompanhava uma indústria, assim, no paralelo, mas nunca atuei na área industrial, né? E vejo hoje muitos processos industriais automatizados. Não sei como é o ambiente dentro de uma indústria, né? Não sei se tem alguém aqui que possa colaborar nesse sentido. Então, por isso, peço desculpa se não citei, né? Porque, de fato, não conheço. Meu ramo realmente é comércio aí e serviços da área da saúde. Vamos lá. A Rosane falou isso, serviço público, como fica o atendimento, né? Depois tu pode responder, só vou fazer lá mais os outros comentários.
Gurias, fui convidada para assistir a live e adorei a explicação sobre atendimento humanizado. Fez muito sentido para mim, coisa boa. Eu sempre atendo o paciente, eu esqueci de falar o nome dela, Shaide Gasperin. A Fátima, eu sempre atendo o meu paciente muito bem. A Rosane escreveu, Chayane, querida, saudades, aí não importa a hora, gratidão, Rosane, Chayane, e a Nadi também entrou. Tu quer responder sobre o serviço público, que a gente está quase quero. no nosso horário, já passou quase uma hora. Eu ficaria aqui 3 dias falando sobre isso, justamente. Sobre o serviço público, eu tive uma excelente experiência, né? Eu vou ser honesta com vocês que como funcionária que eu fui praticamente uma década no Hospital Geral de Caxias do Sul, nosso serviço lá era de ponta e a pesquisa de satisfação dos clientes era 95% de satisfação. Isso é incrível, muito acima de um convênio, de um plano de saúde na época, né? Na época, hoje eu não posso avaliar porque não tenho esse comparativo, embora a gente faça benchmarking, não tenho esse comparativo hoje para dizer para vocês. Mas o serviço público de saúde da nossa região era excelente até pouquíssimo tempo atrás. E eu sei que as pessoas, os melhores profissionais acabavam, da nossa área de enfermagem, acabavam migrando para o serviço de saúde pública da cidade, aqui do município. E eu respeito muito os meus colegas da área da saúde, porque são pessoas com conhecimento. Eu não posso falar, né, que tem baixa qualidade porque eu não sou usuária desse serviço, mas pelos meus colegas sei que eles têm conhecimento de causa para estarem lá. Não só porque foram inteligentes, entre aspas, para passar no concurso. Não, eles têm conhecimento de causa porque eles têm estrada de hospital antes de estarem na saúde pública. E eu respeito demais, assim como na minha década dentro do Hospital Geral, que eu comecei lá na UTI neonatal, UTI adulto, e acabei frente a 9 setores do hospital. Eu posso dizer que o nosso cuidado, ele era inteiro, né? Ele era que coisa inteiro. boa, né? Ele coisa era boa inteiro. ter Então, exemplos positivos, né? Infelizmente, eu sei que é a massa, né? A maioria das pessoas detona o atendimento público, mas eu não tenho essa opinião. De fato, eu tive um excelente atendimento na área da saúde e, ao mesmo tempo, tentava fazer o melhor. E a nossa equipe lá sempre tentou fazer o melhor e sei que continua fazendo, que é um hospital de excelência hoje na região. Tem também as unidades básicas de saúde de Caxias, que eram referência até pouquíssimo tempo atrás. Atualmente eu não tenho informações, né? Não tenho informações, não sei te dizer. Para serviço público, as poucas experiências que eu tive de liberações de licenças ambientais ou de documentação para própria indústria e para comércio, eu não tenho o que reclamar de fato. Tudo que eu busquei, fui atendida. Mas eu já partia do princípio que ia chegar lá e ia me decepcionar. Só que, enfim. Na verdade, acho que vai muito daquilo que a pessoa é. Voltamos à premissa. Como você atende do jeito que você gostaria de ser atendido, independente de se é serviço público, indústria, comércio, serviço, enfim. Certo. Eu acho que é bem importante isso. Jaque, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo essa live. Passou muito rápido. Eu gostaria muito de dizer que foi muito produtivo, foi bacana, eu acho que as pessoas gostaram, a gente teve uma audiência bem alta, foi muito legal. Gostaria de pedir para as pessoas que estão nos vendo agora, se puder fazer um print e colocar o meu perfil e o perfil da Jaque para divulgar, dizer se gostou, se não gostou, para ajudar a divulgar tanto a Feedback quanto a Jaque. Agradeço, né, se vocês puderem fazer isso, tirar um print da nossa tela e postar que a gente fez essa live. Para as pessoas que não puderam assistir, ela fica gravada no perfil da Feedback. Então, eu te agradeço mais uma vez. Deixa eu ler aqui. A Maria João escreveu maravilhosas. A Rosane, obrigado. 30 anos no comércio, 3 anos na indústria, muitas diferenças. Podíamos fazer uma live só sobre indústria. Pode deixar que vamos buscar uma pessoa. Parabéns, Jaque, foi maravilhoso. Andréia, parabéns, meninas. Muito bom, parabéns. Visualizar os comentários. Gurias, saí da indústria para o comércio. Notei uma grande diferença na comunicação, pois o cliente direto precisa de um atendimento com excelência.
uma comunicação direta, bem legal a live. Ótimo. Parabéns, tema muito importante. Parabéns, meninas, super, parabéns, show, parabéns. Super. Ananda, a Fernanda Rosseto também está aqui. Jaque, pronta para humanizar. Peraí, HP de Portão. Parabéns, meninas, é a família pressionando. Parabéns. Então, Jaque, tuas considerações finais, que a gente está quase acabando. Certo. Bom, eu sou muito grata, né? Eu não preciso... Peço para vocês, não quero divulgação. Eu brinco, né? Não quero divulgação, muito obrigada. Se eu puder dividir sempre o meu conhecimento com as pessoas, é a minha missão, né? A minha missão é cuidar do outro, descobrir isso, não adianta eu fugir. A minha vida não vai para frente se eu deixar Deus para trás, e a minha missão de cuidar dos outros não adianta. Quando eu escorrego, volta pro caminho, porque a vida já te provou isso, já né? me provou mais do que uma vez. Já tentei fugir mais do que uma vez, não consegui. Tem que voltar para isso. Então, é comunicar, é ensinar, é estar lado a lado com os meus pares. O atendimento humanizado é uma bandeira que eu defendo seriamente. Então, te agradeço de coração, né, por ter me convidado. Fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo feliz por poder passar o recado tão pequeno, né, tão pequenino. E mais ainda por ver meus amigos aqui, meus colegas de trabalho, enfim, que aí me sinto em casa, né? Como eu pedi para eles, apareçam lá para que eu possa me sentir em casa, porque live não é, nunca foi, né? Na verdade, assim, uma pretensão, foi um convite teu e eu fico muito feliz com isso. Espero que tenha atendido as expectativas. Com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez todas as pessoas que participaram. Sigam a Feedback Assessoria. Quero dizer para vocês, então, que a gente está fazendo 10 anos, no dia 5 agora de agosto. Vai ser um mês cheio de comemoração, cheio de novidades no nosso perfil. E, para começar, vai ter uma live de aniversário com bolo, espumante, enfim, uma festa de aniversário no dia 5, né, às 19h10, por causa que é 10 anos, mas eu vou divulgar. Espero todos vocês participando, vai ter várias novidades, eu vou contar muitas coisas novas que a Feedback está trazendo, e agradecer por todas as pessoas que participaram hoje da nossa live. Então, Jaque, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, e deixa eu ler mais alguns comentários. Parabéns, você é uma ótima profissional. Josi Volney falando para ti. Querido, Ananda, super! A Per Rosseto falou parabéns, já que você é muito iluminada, Cris. Rô Fontana, parabéns. A Sabrina Palminhas. Show. A Ana Padilha. Sobre a indústria, o atendimento é diferente, por ser outro CNPJ, mas tão importante quanto a entrega do produto. Certo. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vi o pessoal do ramo imobiliário, né, aqui presente também. Sucesso. Quero agradecer, porque tem pessoas ali que super me atenderam bem, né? Me atenderam muito, muito, muito bem. Andréia Marcon, muito grata. Quero o que, Andréia Marcon? Adorei vocês, a Rosa. Só sucesso, a Grazi. Só por mais uma live com vocês. Querem mais uma live com a gente. Amei. Então, assim, gente, quando eu trouxe, só para simplificar, a Jaque não tem experiência na indústria, mas os exemplos que a gente citou aqui foram todos exemplos que a gente pode implantar na área da indústria. Porque são coisas que o atendimento do meu colega. Quando eu entrego uma peça para ele, um relatório para o meu colega, eu também estou atendendo. Eu não estou deixando de atender. Então, a gente pode pegar os exemplos que foram citados nessa live e colocar, sim, em qualquer área. E foi esse o objetivo. O objetivo dessa live é trazer que o atendimento humanizado, ele pode não ser só na área da saúde, mas em qualquer área do mundo corporativo. Certo, muito grata. Só na espera para a próxima. Com certeza, gente. Então, a gente agradece. Uma boa noite para todo mundo. E fiquem muito bem. Boa noite. Quer falar mais alguma coisa? Bem. Não, só isso. Gratidão. Muito obrigada. Então tá, boa noite gente. a Tchau. todos. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.